nós continuamos na liturgia e na vida a clamar Maranatá, vem Senhor Jesus. Esse clamor tem sua raiz num preciso mandato e numa promessa do Senhor. O mandato é alegrai-vos. Esse mandato dá nome e dá uma cor litúrgica muito especial a este terceiro domingo do Advento. A liturgia começa com a antífona do introito, o canto de entrada, com essa palavra, gaudete, na língua latina, significa alegrai-vos. E os sacerdotes se aproximam do altar com paramentos róseos, porque a alegria ainda não é plena, pois o Senhor ainda não chegou. Mas é verdadeira porque já vemos os sinais da sua iminente chegada. O Natal se aproxima. A alegria do Natal que se aproxima inspira muitas expressões de reverência ao mistério do Verbo encarnado. O Verbo de Deus se faz homem no ventre da Santíssima Virgem Maria e vem habitar entre nós. A ternura do céu que brota na terra será acomodada sem luxo algum na manjedoura de um presépio, numa estrebaria, na cocheira, como costumamos dizer nas nossas terras. Um menino inerme como todo recém-nascido que reclama cuidados, atenção e carinho. Sim, é o menino Deus que aguardamos em cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. A tradição de preparar presépios em casa, com as famílias ou em lugares públicos, tão estimada pelo Santo Padre e pela piedade cristã, surgiu na Itália nos tempos e pelas mãos de São Francisco de Assis. Essa tradição ensejou um belíssimo costume na cidade de Roma. No terceiro domingo do Advento, as crianças romanas, especialmente aquelas que se preparam para a primeira Eucaristia, acompanhadas pelos pais, vão à Praça de São Pedro, levando imagens do menino Jesus para que o Papa as abençoe. Assim abençoadas, logo após a solene vigília do Natal e antes da ceia em família, a imagem do menino é posta no presépio com cantos bem conhecidos de todos, alguns deles compostos por Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas. É um gesto simples, de pôr o menino Jesus no presépio, um gesto amoroso, belo, que liga a devoção familiar à adoração que a Igreja publicamente rende ao seu Senhor. Fico imaginando que seria muito bonito se na Diocese de Tumbiara, em todas as paróquias, nós adotássemos esse costume, que as crianças viessem na primeira missa do domingo, do terceiro domingo do Advento, trazendo as imagens do menino Jesus, que serão colocados no presépio em casa, junto com as suas famílias na noite de Natal. Tenho certeza de que, assim como o bispo, também os párocos acolheriam com alegria essa iniciativa de boa catequese e de forte significado espiritual. Hoje tudo advém sob a insígnia da alegria. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Menciono essa frase em latim porque ela dá nome ao domingo de hoje. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Esperado por Israel, ardentemente aguardado pela formosíssima filha de Sião, a Virgem Maria, o Messias prometido está para chegar. O tempo do Advento nos coloca como que em uma doce e suave comunhão com o coração da Virgem Maria. Ela está grávida daquele que é a esperança da humanidade. Ela, e nós com ela, celebramos o memorial da espera da sabedoria do Altíssimo, que vem armar a sua tenda entre nós. Faltam poucos dias para o Santo Natal. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, as festas do Natal, imaginemos-nos um pouco perto da Virgem Maria nos últimos dias da sua gravidez. Ela está a caminho de Belém, ou lá quase chegando com São José, não encontram hospedagem, as coisas parecem difíceis e eles fazem tudo na obediência à vontade do Senhor. E nós os acompanhamos tudo com o coração pronto para albergar a Virgem Maria, São José e o nosso menino Deus, nosso Senhor menino. Sim, esse é chamado Domingo Gaudete. A antífona do introito inspira o tema da alegre expectativa que perpassa toda a nossa celebração. Mas fica uma pergunta: essa alegria de reconhecer Jesus como Salvador
é para todos? A resposta é fácil. Sim, o Messias, o Cristo, vem na humildade da carne por nós homens e para a nossa salvação, por todos. Mas nem todos o acolhem. E dói no coração ver que nesses tempos de preparação para o Natal, preparam tudo menos o coração como manjedoura para acolher o Senhor. Há muita gente que se esquece do festejado e faz as festas sem o festejado. É tão estranho, tão estranho. Em alguns lugares deixaram de chamar festa de Natal para dizer festas de fim de ano, esquecendo aquele que é o centro da história, é o alfa e o ômega da nossa história. A igreja assim reza ao iniciar essa Santa Missa. Ó Deus, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. E nós estamos à espera, preparando-nos com fervor. Fazemos pequenas renúncias, aceitamos as contrariedades, cultivamos pequenas virtudes do lar, como a paciência amorosa com a fragilidade das pessoas que estão à nossa volta, a temperança nos alimentos, a fidelidade nos compromissos de oração pessoal e familiar e comunitária. Meditamos sobre os temas propostos pela igreja, especialmente na liturgia. Esse tempo, irmãos, é muito rico de graças. É um tempo especial, tempo da graça do Senhor que nós vivemos com alegria, sim. Os nossos afetos, nesses dias que nos preparam para o Natal, se unem com profundidade ao ato de fé na presença amorosa de Deus em nossa vida. É tão fácil unir o coração à inteligência nesses dias. Esse ato de fé e esse compromisso de fervorosa espera, de ardente preparação, nos convidam também a figura e a pregação de João Batista, como ouvimos no Evangelho agora há pouco proclamado. Dizia o evangelista: João retirou-se no deserto para levar uma vida muito austera e para convidar, inclusive com a sua vida, as pessoas à conversão. Ele confere um batismo de água, um rito de penitência singular que o distingue dos múltiplos ritos de purificação meramente exterior das seitas da sua época, inclusive de grupos da própria religião judaica. Mas quem é esse homem? Quem é João Batista? Ao lhe perguntarem a ele quem era ele, João confessa convicto que não é o Messias. Ele não quer ocupar o lugar daquele que deve vir. Ele sabe e ele só prepara os caminhos do Senhor. Ele pergunta então se ele é Elias, o profeta que deveria vir antes da vinda do Messias. João novamente se apressa em não ocupar o lugar que pertence ao profeta. Nem mesmo o lugar do profeta ele quer ocupar. Diz ele: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme o profeta Isaías. Ele não é ungido, não é aquele que foi ungido conforme a profecia lida na primeira leitura. Aquela unção apontada na primeira leitura caberá a Jesus, e somente a Ele. E por causa dele, e por causa do nosso batismo, diferente do de João, nós somos incorporados a Cristo. Então sim, a unção do Espírito Santo, a unção prometida a Jesus, cabeça da igreja, cabe-nos a nós também. No entanto, mais tarde, Jesus dirá que Elias já veio e dirá que é João. E é interessante o paradoxo. João diz: eu não sou Elias. E de fato ele não era, pessoa diferente. E Jesus diz: João é Elias. Não porque se confundam as pessoas, mas porque o espírito profético de Elias é derramado sobreabundantemente em João Batista. O espírito profético de Elias é um espírito de conversão, de abandono das idolatrias. Sim, João é Elias. Não se confundem as pessoas, mas é o mesmo espírito profético para preparar os caminhos do Senhor. A força profética do anúncio de penitência interior, e não meramente ritual, o Senhor a confiou a João, que mais tarde batizará o próprio Jesus.
Caríssimos amigos, esse domingo de alegria nos dispõe na esperança a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Nem a cruz nos assusta mais. O Senhor está conosco. Aproveitemos esses dias da novena de Natal, seguindo as palavras de São Paulo. São palavras que convocam a uma penitência aparentemente simples, mas nem sempre tão fácil. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e guardai o que for bom. E aqui as palavras difíceis. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximemo-nos, portanto, irmãos, fortes desse convite feito pelo apóstolo Paulo, dos sentimentos do coração da Virgem Maria. Meditemos nas palavras do seu canto, do Magnificat. Nós sabemos que aquele que vem, aquele que nos chamou a percorrer os caminhos de Maria e José até Belém, Ele mesmo realizará todas essas coisas no nosso coração, no coração da sua igreja. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Festejemos e preparemos as festas do Natal nesses dias com um espírito simples, modesto, com o coração cheio de confiança e esperança no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.